Fala, queridões, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, falar um pouquinho sobre devocional, uma atitude cristã muito importante para nós e que é muito pouco falado nas igrejas, entre os pastores. Eu gostaria aqui de fazer um vídeo bem rapidinho explicando um pouco sobre essa questão do devocional. O devocional é uma disciplina que a gente tem que ter. Nós temos que ter um horário, nós temos que ter um local, a sua Bíblia preferida, certo? Para você fazer o seu devocional. E lembrando, mais uma vez, é uma disciplina. Isso você não tem que ficar esperando sentir fazer um devocional, estar à vontade de fazer um devocional, porque o nosso corpo, ele não quer Deus. Existe uma luta entre nós, entre carne e espírito, né? E o nosso corpo vai fazer de tudo para se afastar daquilo que é das coisas de Deus. Por isso que é tão difícil ir para a igreja, muitas vezes é tão difícil orar, por causa dessa luta interna do nosso eu, né? O nosso corpo fazendo de tudo para se afastar do Senhor. Então você tem que se disciplinar, você tem que agendar, você tem que colocar o seu celular para despertar, um horário que não vai te atrapalhar, então um local que seja adequado, né? Bem iluminado, um local confortável para você, certo? E você tem que ter disciplina relacionado a isso. Todos os dias você tem que estar lá junto com Deus para fazer o devocional. Dito isso, que é o antes do devocional, chegou a hora do devocional. O que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é orar. A Bíblia, ela é um livro espiritual. Hoje mesmo eu faço um devocional, eu e minha filha. Todo dia pela manhã, eu acordo ela para ir para a escola e ela vai ali se arrumando, vestindo a roupa e tudo mais, né? E enquanto isso, quando ela finaliza de se arrumar, ali alguns minutos antes de ir para a escola, a gente senta na sala, a gente pega a Bíblia e faz o nosso devocional juntos. A gente faz esse momento de leitura bíblica juntos. E hoje ela foi começar a leitura. E eu falei assim, pera. Antes de você fazer a leitura, você tem que orar, né? Aí ela falou, é mesmo e tal. E aí a gente orou, pediu Deus misericórdia, pediu Deus graça, pediu Deus que abra a nossa mente, que abra o nosso coração, que a gente possa entender a palavra, que a gente possa praticar aquilo que a gente vai ler. Então, o primeiro ato que você tem que fazer é orar, certo? Ora. Orou, aí sim você abre o texto bíblico e lê o texto bíblico, né? Ah, pastor, qual texto bíblico que eu vou ler? Eu sempre recomendo os irmãos, para aqueles que são iniciantes aí, a começar no Novo Testamento, né? Mais precisamente ali nas cartas paulinas, e aí vai depender do que você tem em mente aí, né? Independentemente qual livro que você começa, qual parte da Bíblia que você começa, a gente crê que a Bíblia, ela como um todo é palavra de Deus, então qualquer parte que você lê, você vai estar ouvindo a voz do Senhor, Deus vai estar falando com você, certo? Em qualquer parte que você lê, ali vai ter instruções ricas, saudáveis para a sua vida, certo? Então, abrir o texto, ler o texto, só que aí está um grande detalhe. Você não vai somente ler, porque somente ler, isso não é devocional. Você vai ler aquele texto, você vai ler aquele texto e vai meditar naquele texto. E aí precisa você entender que a meditação cristã, ela é diferente da meditação oriental. Por quê? Porque a ideia do oriental é esvaziar a sua cabeça, né? Tem até aquela posição de cruzar as pernas e esvaziar a sua cabeça. Isso aí pode ser uma meditação para eles lá. A meditação a nossa meditação cristã, ela é feita o inverso. Enquanto o oriental é esvaziar a cabeça, para nós cristãos, a meditação é encher a nossa cabeça. Só que é encher a nossa cabeça daquilo que está sendo lido. Então você vai lendo o texto e vai prestando atenção na maravilha da ação de Deus.
Você vai percebendo os detalhes do que Deus está falando ali. Você vai enxergando Deus agindo no meio do texto. Você está conseguindo entender? Você vai vendo a gloriosidade de Deus. Você vai contemplando a majestade de Deus em cada versículo. Porque você tem que entender que o que você está lendo não é um simples escrito, é a palavra de Deus, é a extensão de Deus que está nas suas mãos, né? Se é que eu posso referir-se à Bíblia desta forma. Mas o que você tem ali é a palavra do Senhor. Então, cada texto, cada versículo, cada pontuação, cada palavra que você tiver lendo, cada letra que você estiver vendo, contemplando e lendo, você tem que ver o agir de Deus, você vai contemplar. O devocional, na verdade, nada mais é do que uma contemplação do agir de Deus, da obra de Deus, do poder de Deus nas Escrituras. E quando você vai contemplando isso, você vai aprendendo com aquilo que você está lendo, certo? Então isso é basicamente o devocional. Você pode utilizar algumas bíblias de estudo para auxiliar o seu entendimento. Caso você não está entendendo uma passagem, um texto, você pode ligar para o seu pastor, perguntar, né? Pedir ele alguns conselhos relacionados ao texto, e assim você vai crescendo. Lembrando que meditação devocional cristã é encher a nossa cabeça, encher as escrituras, o nosso coração das escrituras. Então isso é meditar, isso é devocional. Terminou de fazer essa leitura com essa percepção, com esta visão, com esta ideia, aí você vai fazer outra oração, agradecendo a Deus, pedindo Deus para que fortaleça você para praticar tudo aquilo que você aprendeu ao longo da leitura, certo? Então isso se torna um devocional completo. E aí você tem livros que te auxiliam na aplicação, no entendimento, bíblias de estudo que vai te auxiliar, são ferramentas que vão te auxiliar. E como eu já disse, você pode estar perguntando ao seu pastor, você que é da Igreja Batista, pode me perguntar a qualquer momento, o nosso irmão Hudson também pode estar perguntando e a gente vai orientando e conduzindo vocês. Mas o importante é você ter esse momento. E esse momento é, sem sombra de dúvidas, escute o que eu vou dizer, sem sombra de dúvida, maravilhoso. Isso fortalece a sua vida, isso te traz uma profundidade nas Escrituras, um relacionamento maior com o Pai e tem certeza que há um crescimento gigantesco na vida espiritual, certo? Glorifico a Deus, louvo a Deus por essa oportunidade. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, né, de 8 minutos, 9 minutos, mas se foi necessário para você aprender. Espero ter ajudado. Agradeço a Deus por estar te ensinando um pouco sobre o devocional. Lógico que existem outras maneiras, outras pessoas fazem de outras formas, compram aqueles livros e fazem somente a leitura, só que muitas vezes esses livros de devocionais é num contexto americano, não tem nada a ver com o nosso contexto. Enfim, esse que eu passei para vocês é um simples, mas se você fazer bem feito todos os dias, você vai ver o quanto que você vai crescer. Você pode pegar suas dúvidas, escrever, perguntar ao pastor e assim por diante. Você vai crescendo. Você não tem nada a perder ao fazer isso. Pelo contrário, você tem a ganhar e a ganhar muito, ok? Forte abraço, Deus abençoe todos vocês, que o Senhor Jesus conceda para vocês essa graça de todos os dias estar ali diante dele, na presença dele, porque isso é um privilégio que nós temos. Um abraço a todos, fiquem com Deus, a paz, tchau, tchau.